Cônicas. Agora nós iremos estudar o comportamento de alguns pontos que satisfazem alguns padrões. São três: elipse, parábola e hipérbole. Na aula de hoje nós iremos estudar apenas a parábola, mas vamos só entender quais são essas três cônicas. Dado uma figura com este formato, né, se cortarmos essa figura com um plano nesse sentido, em que esse plano é paralelo a essa diretriz, essa figura que forma aqui é chamada de uma elipse. A parábola é o corte nessa mesma figura, só... Não, perdão, aqui não é obrigado a ser paralelo, ele foi cortado de modo inclinado. De modo paralelo é isso. Quando é cortado de modo paralelo a essa diretriz é que forma a parábola. Ou seja, veio um plano e cortou essa figura bem aqui. Então, esse formato que fica bem aqui é o formato que nós chamamos de uma parábola. E iremos estudar hoje o comportamento dessa parábola. A outra cônica, que são três, né, é a hipérbole. Essa mesma figura, se passarmos um plano cortando retinho de cima, aí vai cortar uma parte de cima e uma parte de baixo. Essas duas figuras, essa e essa, são as hipérboles, certo? E no caso, formam as hipérboles. Mas o comportamento dessas duas elipses e hipérboles nós iremos estudar na próxima aula. Na aula de hoje iremos estudar só a parábola. Ok? Olha, assim como na reta, né, o que é uma reta? São vários pontos que estão alinhados. O plano, o que é o plano? São vários pontos que estão aqui dentro desse plano. Por exemplo, esse ponto aqui não pertence a essa reta, esse ponto aqui não pertence a esse plano. Nessa mesma ideia, nós iremos estudar o comportamento dos pontos que formam essa figura, a parábola. Porque uma parábola é uma figura que tem esse formato aqui. Ó. No ensino médio, a gente estuda ela como fosse uma função, é a mesma coisa da função do segundo grau. Ok? Então, a parábola é uma figura mais ou menos assim, em que tem vários pontos que pertencem a essa parábola. Então, os pontos que pertencem a essa parábola que satisfaz a equação da parábola. Então, o objetivo da aula é justamente encontrar essa equação em que todos esses pontos satisfazem. Aí, quais são as regras dos pontos que pertencem a essa parábola? Vamos traçar aqui uma reta. Se pegarmos um ponto bem aqui, ó, dessa reta, vamos chamar de ponto F. Pegarmos uma outra reta bem aqui embaixo, vamos chamar de reta D. Qualquer ponto em que a distância desse ponto for igual à distância dessa reta, irá gerar uma parábola. Observe, vamos pegar aqui um ponto bem aqui no meio. Se eu pegar um ponto bem aqui no meio, a distância desse ponto a F, esse tamanhozinho aqui, será igual a esse tamanho aqui. Ou seja, a distância desse ponto a esse ponto é igual a distância desse ponto a essa reta. Se eu pegar outro ponto bem aqui, em que a distância daqui, essa distância, foi igual esse tamanho aqui, foi igual a esse tamanho aqui, né? Eu peguei um outro ponto, né? Então, essa distância é igual a essa distância. Se eu pegar outro ponto mais aqui em cima, que tem essa mesma característica, em que a distância daqui até aqui, esse mesmo tamanho, é esse mesmo tamanho aqui, ó, a distância. A mesma coisa eu posso fazer mais para cá, né? Ó, pegar um ponto em que a distância desse ponto até esse ponto é igual à distância desse ponto à reta. Mesma coisa outro mais para cá. A distância de F até esse ponto é a mesma coisa desse ponto à reta. Na hora que eu ligar todos esses pontos, a figura irá ter esse formato, que é o formato de uma parábola. Então, os pontos de uma parábola, na realidade, eles têm essa característica. Todo ponto, né? Todo ponto que pertence à parábola, a distância dele a F é a mesma coisa da distância dele a essa reta. Que essa reta nós vamos chamar de reta diretriz. Certo? E esse ponto nós vamos chamar de
foco. Ok? Então, se a gente traçar aqui o plano cartesiano, vamos considerar que vamos chamar aqui de ponto V. Esse ponto V é chamado de vértice. Vértice. Beleza. Então, os pontos que pertencem à parábola têm essa característica. É isso? Vamos traçar bem aqui o plano cartesiano em que o vértice dessa parábola será o ponto 0, 0. Ou seja, V é igual ao ponto 0, 0. Certo? Então, como que será dado a equação dessa parábola? Aqui será o eixo x e esse bem aqui será o eixo y. Como será a equação dessa parábola? Vamos estudar algumas características aqui. Ó. Vamos chamar essa distância do foco até essa reta, né, de P, ou seja, essa distância aqui, ó. Vamos supor que aqui está em linha reta, né? Então, essa distância bem aqui, daqui até aqui, eu vou chamar essa distância de P, certo? Então, esse foco aqui terá as seguintes coordenadas, ó. Como ele está sobre o eixo Y, é porque o x dele é 0. E quem é a coordenada de Y dele? Veja que essa distância daqui até aqui é P. Então, daqui para cá é a metade de P, certo? Então, bem aqui está no P sobre 2. E bem aqui está onde? No menos P sobre 2. Não é isso? Porque seria a metade, né? Aqui seria P, então aqui seria a metade. Então, aqui seria P sobre 2. Ok? E se eu pegar um ponto bem aqui, ó, um ponto pertencente... Vamos pegar esse ponto bem aqui. Vamos chamar de ponto P, em que ele tem um certo x e um certo y, né? Isso aqui, ele vai ter um certo x bem aqui, um ponto P qualquer, no caso, né? Da reta. Então, ele tem um valor de x e um valor de y. É como se o x dele fosse aqui e o y dele, vamos fazer um pouquinho mais embaixo aqui. O y dele fosse bem aqui, certo? Então, se eu pegar esse ponto que pertence a essa reta, bem aqui, vamos chamar de ponto A. Quem é o x dele? X. Quem é o y dele? Menos P sobre 2. Aí eu posso fazer o seguinte, eu sei que essa distância aqui, ó, de F até P, esse vetor aqui, tem o mesmo tamanho desse vetor aqui, ó. Não é isso? Ó? Esse vetor aqui tem o mesmo tamanho desse vetor aqui. Ou seja, a norma do vetor FP é igual à norma do vetor AP. É isso? Esse vetor aqui, porque a distância desse ponto, desse ponto ao foco é igual a distância desse ponto a essa reta, né? Então, o comprimento desse vetor é igual ao comprimento desse vetor. Então, quem é FP? É P menos F. Quem é... Na verdade, eu quero a norma disso aqui, né? Isso aqui, a norma disso aqui é P menos... Tá. Então, aqui eu vou querer a norma de quem? X do P menos X do F. O ponto P tem X menos o X do ponto F. O ponto F, quem é o X dele? 0. O Y do P, que é Y, menos o Y do F, que é P sobre 2. Igual a P menos A. O X do P menos o X do A. O X do P, que é X,
menos o x do A, que é x. O y do P menos o y do A, que é isso daqui, né? Então vai ficar com menos mais P sobre 2. Então vamos calcular, eu tenho que a norma desse é igual à norma desse. A norma desse daqui, vamos continuar bem aqui. A norma é raiz quadrada do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Lembrando que nós estamos trabalhando no plano, tá? Não é no espaço. As cônicas trabalham-se apenas no plano, não trabalham no espaço. Elas não são figuras que podem ser projetadas no espaço, porque elas são figuras planas. Apesar dessa figura aqui, que geram ela, ser uma figura espacial, mas a figura mesmo, né, a parábola, ela é uma figura que tem apenas no plano, que trabalha-se apenas no plano. Ou seja, nós iremos abordar ela apenas no plano. Então, vamos aqui. A norma desse outro vai ficar quadrado do primeiro mais quadrado do segundo. Y mais P sobre 2. Né? O primeiro é tudo isso, o segundo é tudo isso. Aqui, ó, vai ficar, ó, raiz quadrada com raiz quadrada eu posso cancelar, né? Aqui vai ficar zero, vai ficar só x ao quadrado. Aqui, ó, produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes esse, ó, 2 vezes P sobre 2 vai ficar menos P, né? Menos P vezes Y, menos PY. Mais quadrado do segundo. P sobre 2 elevado a 2 vai ficar P ao quadrado sobre 4. Ó, aqui, ó, x menos x vai dar zero. Aqui vai sobrar só isso aqui, ó, quadrado do primeiro. 2 vezes P sobre 2 dá P. P vezes Y, PY. Mais quadrado do segundo. Vai ficar P ao quadrado sobre 4. Olha, sempre que eu tenho igualdade, o que eu cancelar de um lado, se eu conseguir cancelar do outro, eu posso fazer isso, porque a igualdade não altera. Ou seja, eu tenho y ao quadrado aqui, eu posso cancelar com y ao quadrado aqui. P ao quadrado sobre 4, eu posso cancelar com P ao quadrado sobre 4. Não altera. Certo? Porque são iguais. Então, vai sobrar somente quem? X ao quadrado. Ó, esse PY não pode cancelar com esse PY, porque estão com sinais contrários, né? Então, vou levar para o outro lado. Então, vai ficar PY, levando esse outro para lá, vai ficar mais PY. Ou seja, x ao quadrado é igual a PY mais PY, 2PY. Ok? Esse P, que está bem aqui, é chamado de parâmetro. Esse P é chamado de parâmetro. Então, essa daqui, ó, é a equação dessa parábola. Então, toda parábola que tem esse formato, aberta para cima, abraçando o eixo y, ela será expressa por esta relação. X ao quadrado é igual a 2 vezes P vezes Y, em que esse X e Y representam todos os pontos, eles vêm de qualquer ponto que geram, que são nessa parábola, né? Então, se eu pegar esse ponto bem aqui, então esse ponto bem aqui, eu estou pegando o X desse ponto, o Y desse ponto, entendeu? E quem é o P? O P é a distância desse ponto, né, do foco até a diretriz. Lembre, não esquece que o P sempre vai ser a distância do ponto até a diretriz. Então, essa daqui é chamada de equação, essa daqui, equação reduzida da parábola. Certo? Equação reduzida da parábola.